agora no Repórter MT eu entrevisto o padre Ivan Rodrigues da Paixão, ele é da comunidade Canção Nova Cuiabá, e eu brinco sempre com o padre. Comunidade Canção Nova Cuiabá, mas que fica em Várzea Grande, no Cristo Rei. Verdade. A beleza de nós hoje trazermos essa realidade da missão ser chamado Frente de Missão Canção Nova Cuiabá é pelo tempo. Nós, na verdade, iniciamos aqui na Bom Despacho, quando nós viemos, Dom Bonifácio que nos acolheu aqui. Começou ali na Bom Despacho. Exatamente. Tem quantos anos de comunidade em Mato Grosso? 27 anos que nós estamos nessa terra maravilhosa que Monsenhor Jonas Abib, ele profetizou dizendo que é terra de ressurreição. Nossa! Onde as pessoas aqui, elas vivem verdadeiramente uma ressurreição. Padre, a Canção Nova no Brasil tem quanto tempo? Ela está agora com 41 anos, esse ano vai para 42 anos. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Mas formando muita gente aí na obra de Deus. Formando pessoas, famílias, trabalhando no resgate de muitos jovens, ou seja, fazendo com que um homem se transforme cada vez mais num homem novo, segundo o coração de Deus. Eu percebo, acompanhando, né, a comunidade Canção Nova, que embora tenhamos uma firmeza muito explícita assim na questão de seguir o Evangelho, né, dos preceitos claros de Jesus Cristo, mas existe também muita jovialidade. O tradicional, ele convive com o que é novo. Sim. Então percebo essa adesão dos jovens numa paixão mesmo, assim, numa descoberta ali dentro da Canção Nova. Então é possível, sim, ser conservador, mas ser moderno, é possível transitar. É possível para o jovem ser cristão e seguir a palavra, padre? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que o ser conservador e ser jovem ou jovial, como o Monsenhor Jonas nos coloca, não é uma contradição, mas pelo contrário. Um jovem se torna cada vez mais jovem quando ele conserva os valores cristãos. Então, o sentido do conservadorismo está no sentido do... Não pejorativo, né? Não é pejorativo, mas é conservar aquilo que realmente gera vida em nós. Naquilo que nos faz ser melhor, naquilo que nos faz ser mais humano com o outro, naquilo que nos faz ser mais sensível à necessidade do outro. Então, portanto, elas na verdade se complementam. E você dizia da questão da Canção Nova ter essa base jovial sobretudo, né? É válido lembrar que no começo da Canção Nova, o bispo de Lorena, eu não me recordo agora aqui o nome, mas ele entregou um documento para Monsenhor Jonas, e ele dizia para Monsenhor Jonas, esse documento é o Evangelho Anunciante e eu quero que você comece com os jovens. Então, a nossa comunidade, ela nasce com essa direção da voz de Deus através da Igreja Católica de começar com os jovens. Mas os jovens hoje que já têm famílias, jovens hoje que já são até alguns, que os jovens daquela época tinham seus 25, 30 anos, hoje pode ser que esteja aí com seus 70 anos, já são avós, mas então a gente vê que Deus, ele foi trazendo essa beleza do que? Você usou bem, mas tem uma expressão linda também que o Monsenhor Jonas fala, nós nunca seremos velhos, seremos joviais. Porque você encontra homens de 70, 80 anos, mas que são joviais, que contagiam os jovens, por exemplo, porque a jovialidade é um dom de Deus. Padre, eu quero falar com o senhor dos eventos, que tem eventos muito importantes na Canção Nova, mas antes disso, nós estamos no período da Quaresma, e toda vez que eu, pelo menos abrindo as minhas mídias sociais, eu vejo muita postagem sobre a Quaresma, né? É um assunto muito presente, então quem está nos assistindo certamente navegando ali no seu Facebook, mexendo ali no seu Instagram, já viu postagem, né, de pessoas dizendo, eu estou fazendo jejum, estou fazendo abstinência, não estou comendo chocolate, não estou bebendo refrigerante, não estou tomando nada alcoólico, e outros dizendo, mas eu vou fazer o jejum de palavras, de pensamentos. Afinal, tempo de Quaresma, por que é importante o jejum, por que é importante a abstinência, e o que é o jejum? Parar de comer tudo? Ou eu posso simplesmente falar assim, eu não vou tomar Coca-Cola, mas também aproveito e emagreço. Bom, aí você colocou já uma realidade... Uma realidade que quem está assistindo vai me entender. Algumas pessoas acabam fazendo isso e não entendendo o sentido, né? Vou fazer a Quaresma, o jejum para emagrecer. Mas assim, olhando o primeiro ponto que você trouxe, a Quaresma é uma preparação que nós fazemos, é um tempo forte na igreja, um tempo litúrgico, onde nós nos preparamos para a Páscoa. E para vivermos o quê? A beleza de
de ir ao encontro do ápice da nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa, na vigília pascal, que é sobretudo onde toda a liturgia se volta para a vigília pascal, ali nós vivemos essa beleza de dizer, Ele ressuscitou. Porque nós queremos um Deus que enviou seu Filho, que veio até nós, que caminhou no meio de nós, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Por isso, a Quaresma ela vai nos fazer vivenciar essa preparação para acolher essa graça que o próprio Pai nos deu através do seu Filho, na entrega dele para a nossa salvação. Porém, a Quaresma também, nós olhamos ela a partir de Jesus. Ontem nós meditávamos o Evangelho, onde dizia que Jesus foi levado para o deserto. Ele jejuou 40 dias. Então, o próprio Filho de Deus, ele jejuou. O próprio Filho de Deus, ele viveu essa mortificação da carne. O próprio Filho de Deus, ele viveu essa realidade de esvaziar-se. Mas ele, como Filho de Deus, sendo Filho de Deus único, mas sendo homem, tinha todas as fragilidades que temos, corporais, de físico. Exatamente. Todas as Porque a gente fala assim, mas ele era Filho de Deus. Sim, mas ele... Nós também somos, né, Padre? Sim, exato. Mas aí a gente vê o que de beleza dentro da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o que? No tempo da Quaresma, desses 40 dias de Jesus ter jejuado, ou dos 40 anos que o povo de Deus caminhou até chegar à Terra Prometida, nós vemos o que? Jesus não se prevalecendo da sua condição divina. Então, um ponto bonito de se ver, ele não se prevalece, ele não se usa da sua condição divina, ele verdadeiramente vai nos mostrar um sinal de humildade, de esvaziamento de si mesmo. Porque ele poderia, né? Exato. Já de se fazer como um homem já é uma condição de humildade. Mas daí ele mostrar para nós que ele se faz um conosco. Por quê? Porque ele sente a sua dor. Ele sentiu fome, diz o Evangelho de ontem. Sim. Ele sentiu fome, quer dizer, ele sentiu o que nós todos sentimos, que nós todos passamos, quantas pessoas que estão passando fome, quantas pessoas que estão aí vivendo à margem da sociedade. Mas, olhando para esta realidade do jejum propriamente dita, ele mostra para nós que o jejum é um caminho também de humildade, de nós aprendermos a nos esvaziar de nós mesmos. Por quê? Porque a nossa maior luta está conosco. Jesus, depois de 40 dias, ele foi tentado pelo demônio. Um outro sinal de humildade. Jesus, que é Filho de Deus, se permite ser tentado pelo demônio, sendo que ele é o Senhor. E ele venceu Satanás no alto da cruz. Mas ele se permite para mostrar o quê? Através desse caminho da humildade com o jejum, nós somos capazes de vencer o mal, mas nós somos capazes de vencer também todo o mal que muitas vezes quer ser gerado dentro de nós, como o individualismo, como o egoísmo, como a fofoca. Então uma luta interna também. Uma luta interna também, exatamente. Porque não basta eu não comer, mas eu ficar fofocando, julgando, exato, pensando. Papa Francisco, ele tem falado muito isso. Jejue no deixar de falar mal do outro. Jejue nas palavras, né? Jejue nas palavras, nos pensamentos. Podemos colocar aqui... Isso é até mais difícil, né, Padre? Podemos ampliar até um pouco aqui, dizendo assim, jejue em não ser ríspido com o outro. Jejue em não ficar com cara fechada para com o outro. Mas todas essas realidades não estão empobrecendo o caráter da mortificação que o jejum nos traz. Por quê? Porque para que a gente possa trazer um rosto acolhedor, gestos acolhedores, humanizados, é preciso que a gente mortifique o nosso querer, que sempre quer tender para o egoísmo, que sempre quer tender para o individualismo. Por que tender para isso? Assim, o senhor diz, mortifique, é que a gente trabalhe isso. Trabalhe essa questão do nosso egoísmo, individualismo, egocentrismo. Ana, eu diria os dois sentidos. Por quê? Porque eu digo assim, você acabou de usar uma expressão para mim agora, Padre, às vezes é difícil de fazer certas coisas. Esse difícil é como se a gente tivesse que matar essa tendência nossa de deixar de fazer, de agir com egoísmo. Literalmente falando isso. Mas esse matar ainda tem um sentido salvífico. Porque você está matando, você está tirando como se fosse a gente usa uma expressão na roça, né? A tiririca, a erva daninha do meio da plantação, porque senão ela vai matar a plantação. Ou seja, então você vai retirar, você vai matar, você vai arrancar aquilo que vai destruir a sua vida em Deus. Então por isso, nesse sentido de mortificar, de matar mesmo essas coisas ruins dentro de nós, que não é matar a nós. Porque
porque as coisas ruins não diz de nós. Elas foram inseridas pelo pecado original de Adão e Eva. Mas quando nós fomos criados, Deus olha para a criação e diz o que em Gênesis? E tudo ele olhou e disse, é bom. Ele nos criou na perfeição da bondade, do amor, mas diante da liberdade do homem, da escolha do homem, na figura de Adão e Eva, eles pecaram e aí entrou o pecado original. Então, no batismo nós somos perdoados, é apagado esse pecado original. Mas fica as desordens, porque quando nós falamos da concupiscência, estamos falando do quê? Do desvio que está na nossa vontade. É um desvio que não foi Deus que colocou ali na gente, mas que ele veio diante do pecado original. Então, os desvios dentro da nossa vontade, do nosso querer. Então, o sentido do jejum e da mortificação, ela vai justamente trabalhar, agora eu uso a sua expressão, trabalhar isso dentro de nós, mas mortificando mesmo. Então, quando eu mortifico o meu egoísmo, eu passo a ser uma pessoa generosa. Eu tenho que sair desse período, de toda essa experiência, melhor. Melhor. Porque às vezes a gente vê gente indo para a missa, para o culto, e ela chega no estacionamento e já está brigando com o outro, pois padre. É. Aí entra aquela coisa que eu sempre digo nas homilias, né? Olha, se você entrar aqui sem a atitude de, primeiramente, querer experimentar, abrir-se a experiência com Deus, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Agora, se você entrar dentro de uma celebração, de uma Santa Missa, se você entrar dentro de um momento de oração que você faça, se abrindo e dizendo, Senhor, eu me coloco em oração, mas me abrindo para que, como diz a Virgem Maria, Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua vontade. Comprometimento. Comprometimento, dando total liberdade para que Deus trabalhe a sua vida. Aí sim, você vai ver um tempo de quaresma, onde você vai finalizar a quaresma, e aí vou fazer uma brincadeira, mas é uma verdade, que alguns fazem. Agora que acabou a quaresma, eu vou comer toda a carne que eu puder, vou beber toda a bebida que eu puder. Coca-Cola, toda a cerveja. Toda a cerveja. Ou seja, não entendeu o sentido, não era isso. O sentido da quaresma, se é uma preparação, qual é a preparação? De você se tornar um ambiente onde Deus possa se manifestar no seu coração plenamente. E é interessante o que o padre está dizendo, porque traz muito o conceito da simplicidade. Eu fiz entrevista, tem até no site, se você quiser dar uma olhada ali nas entrevistas anteriores, com uma psicóloga, por exemplo, dizendo que essa busca exagerada pelo dinheiro, prazer, pelo sexo, que são coisas, né, muito ligadas, muitas vezes, o dinheiro, por exemplo, ao egoísmo, que às vezes você quer acumular, mas nem pensa no compartilhar, ele leva à depressão. Então, quando você passa por todo esse processo de simplicidade, de humildade, você trabalha o seu eu interior, podendo se tornar uma pessoa melhor, mais livre, mais feliz. E livre. Trabalhando isso que essa psicóloga trouxe, trabalhar o seu eu. De que forma? De fazer um encontro com aquele que é o eu sou, o Deus, o Emanuel. Javé, Iavé, como tantas traduções vão nos trazendo, o nosso encontro com Deus, em outras palavras, tão simplesmente podemos colocar dessa forma, porque conforme você vai trabalhando a sua pessoa, você vai descobrindo cada vez mais a sua necessidade para aquilo que é o essencial. Por isso que o tempo da quaresma é uma conversão, de você sair do supérfluo, que é o que justamente vai te levando a se tornar uma pessoa egoísta, gananciosa, corrupta, e vai te levando a uma conversão, a uma mudança de vida, para que você se encontre com Deus, e se encontrando com Deus, você vai se tornando essa pessoa capaz de amar, capaz de fazer da sua vida um dom para o outro. Tanto que a fé, tem pesquisa na UFMT também, uma outra entrevista que eu fiz, que foi apontada que a fé é uma ferramenta, é um alicerce de proteção contra doenças da alma, como a depressão. O crer em algo maior. É ciência também, né, ciência. Padre? São João Paulo II, ele escreveu o documento Fé e Razão, onde ele vai dizendo da importância da ciência que se compromete com a verdade. Essa que se compromete com a verdade, ela vai simplesmente colocar pilares para a fé. Mas como eu sempre digo, no documento vai dizer, nesse mesmo documento vai dizer assim, chegará uma hora que a ciência não poderá responder a tudo. Aí é onde a fé, ela sobrepõe, porque aí ela que vai dar o sentido para todas as realidades. Tem coisa que nem a ciência explica, só a fé. Exato, mas por isso que a quaresma também é um tempo de você fortalecer a sua fé. E esse fortalecimento se dá exatamente por essa via da razão, onde você vai ter momentos de reflexão com a Sagrada Escritura, momentos de reflexão com os escritos que a igreja vai nos dar com propriedade, e aonde você vai entrando dentro de você,
Ontem nós falamos do Evangelho que fala sobre Jesus ter sido levado para o deserto. Então vamos colocar aqui, onde você vai entrando no deserto da sua vida. Mas nesse deserto da sua vida, você cada vez mais vai fazendo essa conversão de parar de escutar o barulho do mundo para escutar a voz de Deus. É poético, padre. Padre, eu li uma matéria na Exame, da editora Abril, falando sobre essa experiência. O Papa, que esteve, né, na Jornada Mundial da Juventude no Panamá, e aí uma das colocações dele que me chamou muito a atenção foi sobre a educação sexual. E nessa matéria diz que ele defendeu da escola a importância de falar sobre a educação sexual, até porque diante dos números dos nossos dos nossos países aqui, por exemplo, em Cuiabá, nós tivemos recentemente a semana da conscientização sobre gravidez precoce. Então, e aí vem toda a questão, quantos abusos, quantas crianças muitas vezes não sabem nem que aquilo que começou ali é um abuso que se está iniciando e por ela é uma criança. Então, e aí o que o Papa fala? Reverbera para todos os sacerdotes. Quando o Papa se posiciona dessa maneira, é importante que a escola, né, tenha essa, claro, ele até falou sem ideologias, mas falando da questão do amor, que sexo é amor, é um dom de Deus, porém tem que ser observado, né, o tempo certo, no momento certo, enfim. Quando ele se posiciona dessa maneira, reverbera entre os sacerdotes. Os sacerdotes seguem essa ideia dele, esse conceito? Porque o Papa, para mim, é o ser humano mais incrível da atualidade. Sim, eu vou até partir desse princípio. Nós, padres, nós vamos falar o que a igreja diz. E a partir do Papa, que tem um colegiado, com toda certeza, tudo que ele está nos trazendo, isso é sentado, é colocado em oração, é refletido por todos os cardeais, os bispos, é ouvido cada nação, ou seja, é uma realidade muito bem amadurecida, sobre a luz da igreja, sobre a luz de Deus. Então o que acontece? Sem dúvida nenhuma, o que o padre tem que falar precisa sempre estar em comunhão com tudo aquilo que o Papa está dizendo. E o que o Papa está trazendo, eu trago 2 pontos aqui como reflexão. O primeiro, sem dúvida nenhuma, não só a escola, mas isso precisa ser trabalhado com toda a sociedade. Porque nós estamos falando da educação de um ser humano. Um ser humano educado é um ser humano que vai ser um ser humano bom para o seu meio. É alguém que vai ter virtudes, é alguém que vai beneficiar o seu meio. E quando eu falo bem, vai ter discernimento, vai ter sabedoria, mas para o bem comum, sempre para o bem comum, nunca para si mesmo. É alguém que a via também da educação que faz com que a gente não pare em nós, mas olhe para o outro. Então, não somente a escola, mas toda a sociedade. Então, portanto, o que o Papa diz é o que os padres devem falar sempre. Mas eu trago um segundo ponto. Mas isso, e com certeza o Papa ele está salvaguardando isso também. Mas nunca tirando que a primeira via, a primeira instância da educação afetiva e sexual da criança são os pais. Porque já começa pelo exemplo. Já começa pela presença de uma mãe para com a sua filha, de um pai para com o seu filho, que vai dar justamente o alicerce. Então é preciso sim falar sobre educação sexual em casa. Sem dúvida, não, é primordial. Precisa começar na casa, precisa começar com a família, e na realidade mais simples que você possa imaginar. Começa pelo testemunho dos pais, começa pela relação dos pais, porque nós temos uma expressão dentro da Canção Nova muito bonita, a sadia convivência. A sadia convivência do casal é uma ótima formação para os filhos. Então aí você já está pensando no quê? No diálogo, responsabilidade, do amor, do respeito, presença. E quantas brigas, né? Tem casais que brigam tanto na frente dos seus filhos. Sem dúvida. E isso a escola não vai conseguir dar. Na questão da experiência. O que ela vai trazer a nível de conceito. Ela vai pegar aquilo que a experiência do pai e da mãe traz, vai colocar num papel e vai falar assim, olha, os pais têm que ter o diálogo, tem que ter o perdão, mas os filhos vão experimentar isso aonde? Dentro de casa. Por isso que o primeiro lugar da educação afetiva sexual de uma criança começa dentro de casa com os pais. Padre, abraça Mato Grosso. Afinal, o que é esse convite, esse chamado? Olha, essa foi uma inspiração que
Deus foi movendo a gente aqui, mas que dentro da Canção Nova já iniciou-se em São Paulo e algumas outras casas de missões. É um movimento. É um movimento dentro da Canção Nova, mas que para nós Deus foi nos movendo como sendo esse abraçar, levando a evangelização para toda Mato Grosso, levando essa boa nova dentro do tempo da Quaresma. Vamos utilizar esse tempo tão lindo da igreja, levando essa evangelização de levar as pessoas a essa via de um esvaziamento de si mesmo, mas um crescimento da beleza do que é a pessoa em si para com Deus. Essa pessoa que, como você usou uma expressão muito bonita também, feita para amar. Então, o Abraça Mato Grosso é abraçar Mato Grosso nessa evangelização. Vou aqui trazer um pouquinho para o meu lado, levando as pessoas a cantar uma canção nova, ou seja, a louvar e bendizer a Deus pela beleza da sua vida, pela beleza da sua família, porque a gente está muito sempre focado com falas de problemas, dificuldades, mas quantas coisas louváveis para ser observado. Então, louvar a Deus por tudo que nos acontece, por tudo que é esse estado de Mato Grosso. E eu, como estou aqui há 2 anos e pouco, posso dizer um pouco do que eu já conheci. Meu Deus, a cultura... Oi? O senhor é de Minas? Não, sou de São Paulo. São Paulo. Guarulhos, São Paulo. São Paulo. Mas a cultura de Mato Grosso, vou falar um pouco de Cuiabá aqui também, as comidas tradicionais, mas aonde a evangelização acontece. Por quê? Quando eu me encontro com os cuiabanos, com as pessoas de Várzea Grande, eu vejo o acolhimento, eu vejo o sorriso, já nos coloco dentro de casa. Então, de levar essa evangelização para corações tão generosos, tão bondosos. Então, o Abraça Mato Grosso, ele tem por finalidade expandir essa evangelização para todos os lares, todas as casas. E como acontece? São dias de oração? Sim, nós estamos aí com uma preparação linda, onde nós vamos começar, primeiramente, com um cerco de Jericó, que nós vamos dar na segunda-feira de 18, agora de março. Serão 24 horas de oração dentro do Rincão da Canção Nova. 24 horas, pessoas em oração ali. Em oração. Mas aí você, por exemplo, a pessoa está assistindo e fala, poxa, eu gostaria de participar, será que eu posso ficar lá só 1 hora em oração? Sim, pode. Não. Nós temos uma escala que é colocado ali, e as pessoas vão dando seus nomes. Eu já participei no WhatsApp, pai. Pronto, tá vendo? Olha aí. Também é uma forma. Mas nós vamos ter ali o Santíssimo exposto na capela. Então as pessoas vão dar o seu nome para assumir o horário, de preferência, se puder assumir o horário todos os dias, será interessante. E a pessoa terá um crescimento espiritual na vida de oração, na vida também de estar em comunhão com tantos outros que vão estar ali com ela na capela. Então começa dia 18. Dia 18. Que horas? Às 7h30 da manhã. Começa às 24 horas. Perdão. Começa de domingo para segunda, na madrugada de segunda-feira, às 3 da manhã com a Santa Missa. Às 3 da manhã. Ali já será já estará exposto o Santíssimo e ficará de segunda até domingo. Uma semana toda? Toda. 24 horas? 24 horas. E várias pessoas, em vários horários, indo ali adorar o Senhor Jesus, interceder por Mato Grosso. Que é esse movimento Abraça Mato Grosso. Abraça começa Mato Grosso. Então de domingo para segunda, dia 18, e vai até o dia 24. Que é domingo. Mas como eu disse, uma preparação então também. Por quê? Porque vai estar sendo intercessão pelo acampamento Abraça Mato Grosso, mas também vai estar precedendo a campanha de oração que nós estamos fazendo, que inicia com a Santa Missa, os 7 mergulhos na Naamã, que vai ser a segunda campanha, sexta-feira, dia 22. Então dentro desses... coincidir, né? Vai entrar, vai Exato, integrar. Vai integrar, exatamente. E aí, sábado, às 2 da tarde, começa o acampamento, propriamente dito Abraça Mato Grosso, até o final da noite, começando às 2 da tarde de sábado, e no domingo às 8 da manhã, finalizando às 17 horas na missa, onde nós encerramos o Cerco de Jericó e o acampamento Abraça Mato Grosso. Mas nesse final de semana com pregações, os outros dias serão assim, missas e orações, mas aí nesse final de semana com pregações, participações de outras pessoas. Eu até reforço algo em relação às missas. A partir de segunda-feira, dia 18, nós teremos missa 3 da manhã, 7h30 da manhã e 19h30. Padre, falam que 3 da manhã é o horário da misericórdia, a hora da misericórdia, que é muito importante. Por que 3 horas da manhã é tão importante? Muita gente fala, gente, acorda 3 horas, dobra o joelho e pede. Na verdade, as 3 horas que se refere à misericórdia, às 3 da tarde, que na sexta-feira da Paixão, nós fazemos justamente a celebração das funções, onde Jesus, ele morre. 3 horas. 3 horas da tarde.
3 da tarde. A gente traz às 3 horas da manhã também, pelo fato que normalmente é na madrugada que as pessoas acabam muitas vezes se perdendo, né? Bebidas, são drogas, tantas coisas que vão sendo feitas nas madrugadas. O editor já está falando que é madrugada de Satanás. Pois é, exatamente. Então aí, exatamente, 3 da manhã é o horário que nós vamos reunir as pessoas nessa primeira missa de cada dia para rezarmos, interceder. Porque é para o acampamento? Mas é também para a realidade das famílias. Mas é só na segunda, padre, ou todos os Não, dias? todos os dias. Durante a semana, então, 3 da madrugada vai ter essa missa. Exatamente. Poderosa. De segunda a sexta, 3 da manhã, 7h30 da manhã e 19h30. No sábado e domingo, os 2 últimos dias, 3 da manhã e 19h30 no sábado. E 3 da manhã no domingo e 17 horas, encerrando o cerco. Padre, quem está nos assistindo? Claro, né, os católicos se identificam, mas quem não é católico, quem é de outra religião, pode falar, poxa vida, eu não sou católico, mas eu gostaria de participar de uma missa de força, assim, de oração. Eu posso ir participar de um momento de oração? Olha, independente da religião? Eu digo para você, não só pode, como deve. Eu vou trazer um pouco aqui o Papa Francisco, que nesse pontificado dele, também os outros papas fizeram isso, mas ele de forma especial, porque hoje ele que está conduzindo a igreja, ele, por alguns momentos, ele chamou todo mundo, o mundo muçulmano, o mundo judeu, ele convidou a todos a rezarmos pela paz, por exemplo. Pela paz. Pela paz. Então, não diferente para nós, seguindo os passos do Papa Francisco, que sinaliza ele buscar cada vez mais seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos unir e rezarmos pela paz. Portanto, todos que quiserem estar conosco, estarem lá na capela, rezando, diante do Santíssimo, estão convidados. Nós temos aí sempre a presença dos nossos irmãos evangélicos, que volta e meia estão lá nas missas votivas de São Bento, participando conosco. Uma forma respeitosa, de comunhão, e que a gente sempre fala, que bom, estamos juntos. O Papa Francisco, tanto na Jornada Mundial da Juventude agora em Panamá, como em outros eventos, nós tivemos ali presença da Igreja Luterana, da Igreja Anglicana, da Igreja Presbiteriana Independente e tantas outras denominações. Nós tivemos encontro agora do Papa com a liderança muçulmana, ou seja, nós buscamos o único Deus, dentro da compreensão de cada um, mas, claro, e nós salvaguardando a nossa identidade, através de nosso Senhor Jesus Cristo, chegando ao Pai. Todavia, todos são chamados a estar, porque Jesus veio para todos e Ele nos chama cada vez mais nos aprofundarmos, conhecemos, e cada vez mais conhecendo, por isso que a igreja tem o diálogo interreligioso com as religiões não cristãs e o diálogo ecumênico com as religiões cristãs, porque nós entendemos exatamente isso, podemos estar juntos e as diferenças serem riquezas e não serem barreiras. Então, para a gente finalizar, eu vou chamá-lo, depois convidá-lo para a gente falar do circuito católico, que vai ser em julho, né? 2019. Então, depois, na próxima entrevista, a gente vai falar sobre o circuito católico, que é sobre música, a gente vai falar sobre música. E aí eu vou até pedir para o editor, na próxima entrevista, a gente trazer bastante exemplo de bandas maravilhosas que fazem todos os tipos de estilos musicais, mostrando que é possível sim a música também falar de Deus. Então, para encerrar, Padre, faz um convite para quem está nos assistindo sobre o Abraça Mato Grosso. Olha, eu lhe convido a estar conosco para que nós possamos viver esse Abraça Mato Grosso, que é essa extensão da evangelização, mas também é o abraço do Pai amoroso, de Deus Pai, para com todos nós. Então venha participar, aguardamos você. Já falamos do cerco, mas de forma especial, dia 22, com a missa da campanha 7 mergulhos na Naamã, a segunda missa, e depois sábado e domingo. Venha participar, vai ser um tempo de oração, um tempo de meditação com várias pregações. Dentro deste acampamento teremos a presença do Henrique da Renovação Carismática, do Padre George, querido Padre George, aqui dessa diocese. Também teremos o Cristiano do Enchei-vos e fora o Alexandre da comunidade Canção Nova, que está sempre ali nos nossos programas da comunidade da TV lá em Cachoeira Paulista. Vai ser um tempo forte de oração, um tempo de nós nos sentirmos abraçados pelo amor de Deus. Então, venha participar conosco, esperamos vocês dia 22, 23 e 24 de março. Lá na Canção Nova. No Rincão da Canção Nova, como é conhecido aqui, ao lado da Univag, em Várzea Grande. Padre Ivan, meu entrevistado de hoje.